Salve, salve, rapaziada tricolor, companheiras e companheiros de luta e de glória. Nós somos o coletivo Camisa 11, hashtag sempre aberto pela esquerda. Hoje é sábado, estamos aqui na TV Jovens Cronistas com o nosso Espaço Camisa 11. Com Mariana Mendes na produção, Cezinha Lima e eu, hoje vamos nos ocupar das eleições municipais, no caso, na nossa cidade, no Rio de Janeiro. Para isso, pedimos a ajuda a um querido amigo, um querido companheiro, Sérgio Rosa, um antigo militante das causas populares e que, no momento, está na coordenação do programa de governo, é um dos membros dessa coordenação, programa de governo da Benedita da Silva, a candidata do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura do Rio de Janeiro. Sérgio é também, sempre citamos isso, é importante para a gente, é também um torcedor rubro-negro, apaixonado pelo time, em crise com a diretoria, em conflito com as decisões recentes da diretoria, e que está aqui para colaborar com a gente. Sérgio, muito obrigado, boa noite, obrigado por sua disponibilidade de vir aqui conversar. Evidentemente, nós não temos tempo para todo o programa de governo, mas vou te pedir que, assim que você julgar oportuno, que você nos dê os principais pontos, as prioridades, o que a gente pode esperar quando elegermos Benedita da Silva, prefeita do Rio de Janeiro. Boa noite, Sérgio. Obrigado pela presença. Boa noite, é um prazer estar aqui. Eu sou seguidor do Camisa 11, admirador do Cezinha, Mariana, do Marco, e é um dia que a gente começa a conversar lamentando um pouco, né, que o Flamengo consegue colocar um senador biônico agora. Além de ter uma direção assim bolsonarista, reacionária, tal, agora ainda tem um senador. Mas é que a camisa rubro-negra, como o tricolor Nelson Rodrigues dizia, ela é maior que tudo. Então, eu fico com a camisa rubro-negra e desprezo esse pessoal que atrapalha muito a população, né? O futebol agora fica dentro da arena. Ele era no estádio, né? A gente ia no jogo, agora vai na arena. Mas, vamos lá. Vamos seguir. Vamos falar um pouco sobre as eleições. Pois é, Sérgio, antes de você falar propriamente do programa de governo, eu queria te pedir para dar um contexto para a gente. Em que condições estão se dando essas eleições, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro? Essas eleições estão se dando, na minha opinião, com um grande equívoco da esquerda, que não conseguiu fazer uma unificação tática necessária para a disputa. Muito fragmentada e acontece alguma coisa de exceção, tipo em Belém, tipo onde o candidato é do PSOL, tem PT, PCdoB, todo mundo na chapa, assim como em Porto Alegre, que é a Manuela, mas, no todo, a esquerda está muito fracionada. Pode ser que essa tática venha a dar certo, só no final das eleições é que nós vamos saber. Mas seria muito melhor se estivéssemos juntos. Por que eu estou falando isso? Porque o contexto das eleições é o contexto da gente enfrentar a direita que hoje governa o Brasil com uma ferocidade impensável. Há pouco tempo, alguns dias, estávamos discutindo no âmbito do PT, num núcleo de políticas públicas da Fundação Perseu Abramo para a Tecnologia da Informação e Comunicação. Qual seria a ideia-força para colocar em discussão na população? Muitos que estavam lá, defendiam que a privacidade, violação dos dados pessoais, todos esses algoritmos que nós estamos subordinados, indefesos, infelizmente indefesos. Eu propugnei que nós colocássemos em pauta prioritariamente o 5G, porque era uma guerra declarada pelo Bolsonaro, uma violência dizer que produto chinês não pode ser comprado.
Ele fala isso com o celular na mão. Todo celular aqui produzido, eles são com as peças chinesas, vem lá da Ásia. E ele fala isso. E ataca o 5G com uma virulência incrível. E o que ele está falando, no fundo, é o seguinte: os roteadores, os modems, não vão poder ser fabricados na China. Isso é uma imbecilidade. Ele obedece o Trump falando isso. Não bastasse, vem a vacina. Ele diz que a vacina também não pode comprar da China. Então, o enfrentamento a isso, um cara que prefere ver a população brasileira morrer, a fazer o que ele já faz, que é comprar fármaco da China, ele faz um marketing em cima da vacina, desorganiza todo mundo. Então, essa eleição ela está focada em derrotar essa política fascista e criminosa. E foi eleita por movimentos ilegais através das redes sociais, utilizando robôs e mentiras para conquistar os votos. Então, esse governo ele é ilegítimo. O TSE teve todos os elementos para não permitir que ele disputasse a eleição. Às vésperas da eleição, teve aquelas provas todas de mensagens massificadas através do WhatsApp. O TSE rebolou, como se fala no futebol. Né? O cara rebolou, não foi na bola. Não foi. Não foi porque estava combinado dele não ir na bola. É aquele cara que faz de conta, mas não vai. Certo. Então, quer dizer, na tua avaliação, a gente já larga mal, já larga desorganizado, né? Já larga desorganizado e o desafio é organizar. Então, nesse desafio de organizar, aqui no Rio de Janeiro, a partir de novembro de 2019, dezembro tivemos reuniões, janeiro tivemos reuniões com o Marcelo Freixo. Era o candidato que seria o candidato do PT. Havia um acordo de todas as forças do PT, do Freixo ser o candidato a prefeito, e nós não propugnávamos termos a vice-prefeitura. Nós queríamos ter uma frente de esquerda e íamos como fosse necessário. E essa discussão com o Freixo foi muito boa. Dessa discussão veio o programa de governo que o PT apresenta. Eu devo dizer que esse programa ele foi construído com o pessoal do Freixo também. Não nos detalhes, mas a gente conversava os principais eixos da disputa. Então, essa disputa agora no Rio, ela vem lá do governo federal, baixa aqui nas figuras do Crivella e do Eduardo Paes. Um assumido bolsonarista, que no programa do rádio dele, ele faz um programa do tipo, está morrendo, fala, estou com Deus, aleluia, aleluia. Fala do Bolsonaro, que foi ver o Bolsonaro esfaqueado, que todos têm salvação. Hein? Ele se agarrou no Bolsonaro, mas parece que não está dando certo a tática dele, porque não é bem porque ele está colado no Bolsonaro, é porque é uma desprefeitura. Uma coisa horrível o Rio de Janeiro. É difícil alguém que fale bem do Crivella. Eu já ouvi, por exemplo, barraqueiro aqui do Leme falando, eu prefiro o Crivella do que o Paes, que o Paes botava a prefeitura para patrulhar a gente nas barracas, tinha muita fiscalização. O Crivella deixa solto. Deixa solto porque tem interesse, são coisas pequenas, muito, muito pequenas. Onde se fala bem do Crivella é em coisa pequena, não é em coisa grande. Então, esse é um grande trapalhão que prejudicou a cidade do Rio de Janeiro. O outro é Eduardo Paes, que na eleição para governador, quando o Witzel, sabe lá de onde apareceu, ganhou a eleição, o Paes naquela eleição já ficou. Ele não era nem Bolsonaro, nem Haddad, ele era o bem, ele era neutro, e esse negócio de neutro não dá muito certo, não. Ele foi atropelado. Como todo oportunista, o Paes é um pragmático radical, né? O Paes é um pragmático radical. Então, hoje, ele está navegando na mesma política. Ele diz que não é nada, mas namora o Planalto. Não fala mal da esquerda para fingir que concilia com todos. E o Crivella é o que é. Então, a eleição no Rio é um enfrentamento do Paes e do Crivella.
As forças populares para enfrentar o Paes e o Crivella estão PT, PCdoB, que ainda bem que estão juntos. Foi muito esforço, mas conseguiu-se essa chapa junta. O PSOL, com uma boa candidata, que é a Renata, poderia estar aqui junto, assim como em São Paulo o PT podia estar com a Erundina, né? Essa liga podia ter sido construída. Claro. Erundina é impossível alguém falar mal dela. É um ser humano maravilhoso, claro. Senadora maravilhosa. É uma mulher de 7 metros de altura. Uma mulher de 7 metros de altura. Tem uma estatura admirável. Com a qual eu tive uma grande afinidade no governo Itamar. Quando o PT ajudou a derrubar o Collor, não teve a maturidade de ir para o governo, governar com o Itamar. Já que derrubou, tinha que governar. Essa é a minha opinião. Na época, a Erundina aceitou ser secretária de administração. Um acerto. Foi excluída do PT pelo acerto que ela teve. O melhor relacionamento com servidores públicos que o Brasil teve foi na gestão do Itamar com a Erundina. Uma pessoa que sabia escutar e sabia tomar decisão. Não só escutava, não. Escutava, negociava e tomava uma decisão. Então, esta é a mulher que disputa São Paulo. Fala. Já entrando no nosso tema do programa de governo, o programa de governo tem uma série de detalhamentos, é um documento bem estruturado, mas existe aparentemente um choque de um programa bem estruturado com uma cidade totalmente desestruturada. O Rio de Janeiro é uma emergência permanente, né? Como é que vocês pensaram isso? Quer dizer, existem ações emergenciais, aqueles célebres programas de 100 dias, para tomar algumas providências, para apagar alguns incêndios? Existe isso? Vocês previram isso? Existe. E você deu um exemplo aí legal. Eu sou da área de tecnologia da informação. Existe uma discussão intensa hoje das tais cidades inteligentes. São cidades com sensores para ajudar na tomada de decisão. Eu costumo chamar essas cidades de cidades vigilantes, onde vão vigiar mais os mais necessitados em favor do poder público. E esse poder público depende de quem está no poder. A tecnologia não é neutra. Então, por exemplo, implantar... As pessoas falam assim, vamos implantar sensores para controlar os sinais de trânsito. Meus camaradas, não existe, na minha querida Vila Isabel, sensor de trânsito que resolva o problema do entroncamento da Teodoro da Silva com a São Francisco Xavier. Pode botar quantos sensores quiser. Vai fazer uma fila o seguinte, os ônibus vão ficar lá na Taquara. Não sai de lá que o sensor só vai liberar quando tiver passagem. Então, se não organizar a cidade, não tem sensor que resolva. O programa de governo é isso. Vamos dizer que o programa seja um sensor. É necessário organizar a cidade. Então, aquelas medidas, nós chegamos num governo, temos que governar. E não dá para pedir para o povo esperar. Claro. Então, algumas coisas que nós vamos precisar fazer rapidamente. Reorientar a gestão municipal. Precisa ter diálogo com a população. A prefeita Benedita vai precisar chegar e chamar a população para dizer eu sou a autoridade aqui na cidade. Mas a autoridade ela não consegue implantar suas medidas sem conversa. Então, hoje, vou dar um exemplo que está todo mundo vendo. O aluno ele não sabe se vai para a aula ou não. Tem uma liminar, ele sai para ir para a aula. Quando chega na escola, a liminar já foi cassada, ele volta. Aí, tragédia. No dia seguinte, o quadro é outro. Não ia ter aula porque está com a liminar cassada. Mas aí vem o desembargador, descassa a liminar e não se sabe se o aluno vai ou não vai. Qual é a providência nesse seu exemplo, então? Qual a providência? Benedita vai ter ao seu lado o conhecimento. Então, na questão de voltar à aula e o Covid. Fiocruz, como a Fiocruz assessorou no início o Witzel, depois ele descartou. Enquanto ela assessorou o Witzel, as coisas andaram razoavelmente bem.
em termos de política, não de execução. Então, Fiocruz, pais mentores, né? Não é o Eduardo. Pai, mãe, tal, professores, sindicato, segurança. Vamos fazer um entendimento aqui do protocolo de volta às aulas. Né? Como eu citei Erundina como secretária de administração do governo federal. Chama todos os atores e fecha o acordo. Fechado o acordo, inclusive, pode botar a justiça como assistente, que a justiça não vai fazer acordo que não seja nos autos. Mas como assistente, por defensoria pública, promotoria, vamos embora, todo mundo aí. O acordo é esse, vamos perseguir esse acordo. Isso. Certo. Olha só. Fala. Você fez uma análise, uma avaliação com a qual eu concordo, relativa ao contexto, né? O contexto político no qual essas eleições ocorrerão, contexto do ponto de vista regional e no âmbito federal. Eu penso que, considerando inclusive esse contexto, há necessidade da próxima prefeita, e eu espero que seja a Benedita, é a candidata com a qual eu me identifico e estou fazendo campanha e votarei, há necessidade que a próxima prefeitura sinalize com algumas prioridades, independentemente do processo, né? Então, a questão do desemprego, a questão da fome, essa questão tem que ser enfrentada inicialmente com a retórica mesmo, porque há necessidade de trazê-la para o rol das prioridades. A questão da segurança, há necessidade de um discurso, uma defesa contundente, veemente, das comunidades carentes, da população negra, da população que está nas favelas, que estão morrendo cotidianamente. Há necessidade de defender a participação das pessoas, como você chamou a atenção há pouco, na definição das prioridades e na organização da cidade. Você concorda com isso? Concordo. E no nosso programa, nós temos 5 metas emergenciais. Uma foi essa que eu falei, que é reorientar a gestão, dando como exemplo a Covid e a volta à escola, mas é reorientar a gestão como um todo. A segunda é um programa emergencial de empregos, que não é difícil de ser implementado. Mutirões remunerados pela prefeitura para trabalhar nas comunidades. Não é fazer aquele mutirão de que pobre trabalha de graça, você fornece o tijolo e ele trabalha grátis. É remunerar os mutirões. Isso não demanda grandes recursos. Em paralelo, implantar o que já tem lá em Maricá, que é a moeda carioca. Lá tem o Mumbuca. Como é que funciona isso? É um cartão, como qualquer outro cartão, onde a prefeitura vai depositar um dinheiro para pessoas, por exemplo, referenciadas no Bolsa Família, que estejam no cadastro único, ou qualquer outro critério objetivo, e com esse valor ela vai poder fazer compras em estabelecimentos credenciados. E quais são os estabelecimentos credenciados? Por exemplo, no Chapéu Mangueira e Babilônia, serão o comércio que está no Chapéu Mangueira e Babilônia. Na Rocinha, o comércio que está na Rocinha. Isso gera uma economia, dinâmica econômica na comunidade. Roda a economia. Esses fornecedores vão ter que comprar fora da comunidade. Então, esse dinheiro vem para a cidade também. Aquece a economia como os R$600 aqueceu. Os R$600 está de saída, por decisão aí dos César Maia, conciliador com a direita sempre, junto com o Bolsonaro, que é a extrema-direita. Eles estão excluindo isso. Nós voltaremos com a complementação dessa renda carioca e com mutirões para gerar emprego.
Por exemplo, a Conlurb não sobe favela. Ela vai ter que subir. É obrigação dela. Então, nós vamos obrigar a Conlurb a subir a favela. Vai precisar de mão de obra? Contrata o morador. Isso não é novidade. Dá para fazer. Outro viés do programa, a segurança alimentar. Vai haver, como vários governos fazem, subsídio para alimentação popular. Então, esses vendedores de marmita que tem em cada esquina da cidade do Rio de Janeiro serão subsidiados para fornecer a marmita mais barata. E mais gente vai poder se alimentar. Assim como os restaurantes vão poder se servir o prato que vai ser o PF popular, ele vai ser incentivado naquele PF. Então, a alimentação, emprego e renda é o que a gente vai colocar como emergencial. E para a cidade do Rio de Janeiro, os albergues. Tem muito prédio abandonado no centro do Rio de Janeiro. Tem muita gente dormindo na rua do Rio de Janeiro. Não é aquela população de rua que, por desânimo, doença, se largou pelo álcool, pelas drogas. Não é isso. Esse tipo de pessoa precisa de muita assistência social. Mas tem outros que dormem na cidade porque não podem ir para casa, não tem recurso para ir para casa. Então, nós vamos fazer dos prédios velhos, abandonados, recuperá-los e fazê-los albergue, onde a pessoa vai ter uma cama, toma banho, toma um café da manhã, sai para trabalhar e volta. É só mudar. Em vez de ele ficar na porta do prédio, a gente vai abrir a porta do prédio para que a pessoa durma ali. Então, esses são os blocos de medidas para resgatar a cidadania da população. Não de toda, mas daquela que é possível resgatar. Então, esses são os pontos emergenciais para podermos viver. Como dizia o Lula, que está conosco, quando ele foi candidato, antes de ganhar a eleição em 2002, falou: no meu governo todos vão tomar café, almoçar e jantar. Quando ele saiu, 8 anos depois, tomar café, almoçar e jantar não era mais um problema nacional. Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui no município do Rio. Vai, Cezinha. Não, em relação à população de rua, né, Sérgio, existe um acúmulo de experiência que demonstra exatamente o que você acabou de chamar a atenção. Você tem parte dessa população de rua que é esse trabalhador que está subempregado, que não tem recurso, que mora longe, que não pode ir para casa. E aí ele vai dormir na rua e vai para casa nos fins de semana, eventualmente. Existe aquele morador de rua que é doente mental e precisa ser acompanhado e ter um tratamento do ponto de vista da saúde mental. E existem aqueles que são usuários de droga de diferentes níveis. Esses também precisam de um outro tipo de assistência e precisam de outro tipo de oferta de tratamento. Alguém precisa enfrentar isso fazendo, como você chamou a atenção, essa clivagem entre os moradores de rua, entre os chamados vulneráveis, entre os que, na realidade, são os pobres, os miseráveis. Alguém precisa fazer essa clivagem e você sinalizou, do meu ponto de vista, com muita oportunidade, que essa clivagem está sendo identificada pela campanha, pelo programa da Benedita. Sérgio, em paralelo às ações emergenciais, você listou, deu um pequeno detalhamento, há que se administrar a cidade, as grandes questões da cidade. Eu vou te propor logo uma que, para nós, é muito cara. O que está proposto para a área da saúde? Nas reuniões preparatórias do programa de governo, Benedita, um grupo de pessoas do PT, nas quais eu participei de algumas, eu levantei a bola do CISREG. Falei, olha, o Crivella, isso é
todo mundo vê, desmontou a clínica da família, demitiu profissionais, botou as OS para fazer, botou não, continuou com as OS, numa falta de gestão enorme e tal. Tudo isso é muito visível e nós temos que combater e apresentar soluções. No entanto, tem uma coisa que não aparece tanto para todos, mas dói em muitos, que é o atendimento especializado, que é a fila do CISREG, que está com mais de 300 mil cidadãs, na fila para ser atendido. Então, nós precisamos montar um modelo de gestão para reduzir essa fila. Então, tratar o atendimento, que não é mais o atendimento básico, é o atendimento em segunda instância, se diz na justiça, na saúde, eu esqueci, segundo nível, nós precisamos resolver. Tivemos uma conversa semana passada com o senador Rogério, que é da área de saúde, é do PT e é do Sergipe. Ele falou, nós estamos montando um sistema de que em 48 horas o atendimento secundário está resolvido. Vai ter que ter. Nós temos hoje tecnologia que podem ajudar. Várias coisas não precisam ser presenciais. A que é presencial tem que ter uma tomada de decisão prioritária. E aí eu volto na minha profissão de informática. Os sistemas operacionais dos computadores, eles ficam recebendo vários programas para ser executado ao mesmo tempo. Se eles fizerem uma fila por ordem de chegada, o último que chegou nunca mais vai ser processado. Então, tem o algoritmo que vê a criticidade e vai dando prioridade. Então, nós precisamos trabalhar com essa criticidade para poder despachar para segundo nível de atendimento. Esse segundo nível de atendimento, podemos ter nos hospitais próximos da onde tem a atenção primária, alguma coisa que, entre aspas, podemos chamar de policlínica, onde se entra e tem várias especialidades que podem fazer o despacho. A minoria vai precisar de internação. A maioria vai ser tratada nesse segundo nível. Então, quanto mais precocemente for tratado, menos precisará de internação, que o caso não vai se agravar. O que você está falando é absolutamente correto, é implantar uma racionalidade republicana, sem precisar falar com a Márcia, em todo o processo de referenciamento da atenção primária para a atenção especializada. O problema é qual é a capacidade instalada da atenção especializada na cidade do Rio de Janeiro. Não qual foi, mas qual resultará da catástrofe do furacão Crivella pela cidade. Vai ter que mexer. Vamos ter que fazer alguma coisa. Vamos lembrar que o SUS ele não é só o hospital público. O SUS tem a integração com o hospital privado. Vai caber à prefeitura pressionar o SUS para dar solução. Como vai ser a remuneração de quem atendeu, é um segundo momento. Tem que chamar todo mundo, vai ter que atender. Tem aquele negócio do hospital conveniado, tem os que são de linha religiosa, que tem um certo nome, hospitais... E os filantrópicos. Filantrópicos. Tem que entrar todo mundo... não lucrativos. Não lucrativo. Tem que entrar todo mundo nessa fila. Bom, isso que você está falando está escrito na Constituição. Só que os gestores convenientemente esquecem. Isso. O prefeito a prefeita vai perseguir isso. Ela não só pensa, ela tem uma comunidade de profissionais da saúde que deram sustentação à elaboração do programa de governo, que esses profissionais vão governar com a prefeita. Esse programa na área de saúde envolveu o pessoal do sindicato, pessoal de atenção básica, enfermagem, academia. Está todo mundo... Essas propostas elas são consensuais. Se eu fizesse o seguinte, a Jandira vai ser candidata, a Benedita vai ser candidata, esses programas estariam similares. Até porque, quando a Jandira foi candidata a prefeita, a gente fez o programa junto com ela. Então, de lá, veio junto.
As concepções do PSOL são parecidíssimas com a nossa. Do lado do PDT tem alguma dificuldade de se relacionar com a sociedade organizada. Não estou falando que seja questão de caráter, é questão de prática. O PDT tem mais dificuldades com isso. Mas nós vamos para o segundo turno e iremos ganhar a eleição com todos, inclusive com os companheiros do PDT. E essa grande liga para governar, e me lembra o Brizola, quando o Brizola ganhou a eleição em 82, era o governador, ninguém contestava. Tinha uma liderança incrível, mobilizava e conseguia tocar o governo dele. Benedita vai ser isso, vai ser o governo da mobilização para a gente tomar pé. Vamos pegar aqui na saúde os CAPs, Centro de Assistência Psicossocial, atividade excelente, sem droga, com música, com arte, atende pessoas com problemas mentais. O Crivella tirou os recursos dos CAPs. É baixíssimo investimento para colocar os CAPs novamente em funcionamento. Tem no Pinel, tem em Guilherme da Silveira, tem no Engenho de Dentro, tem no Rio de Janeiro inteiro. Então, essas são ações de saúde possíveis de serem tomadas antes de grandes investimentos. Quando organizar a cidade, vamos dizer que demore 1 ano para a cidade ter um crescimento econômico, aí podemos pensar em coisas mais estruturantes. Mas durante 1 ano é o seguinte: houve uma guerra, entramos no território inimigo e precisamos desfazer o comando que está dentro desse território inimigo. Só encontramos escombros. Como? Só encontramos escombros. É preciso reerguer tudo. Olha só. E do ponto de vista da saúde, essa parceria, meus vidas, essa parceria com a academia, que você fez referência, Sérgio, ela é de uma relevância muito grande, porque você precisa debater com as universidades a formação dos profissionais de saúde. Claro que a prefeitura tem uma certa, pode caminhar dentro de determinado espectro, do ponto de vista da formação dos profissionais de saúde, por exemplo, mas ela pode debater, provocar esse debate nas universidades e ter uma política de atenção à saúde que privilegie a questão da relativa à formação dos profissionais. Por exemplo, nas emergências, né? Eu sou médico, o Marco é médico, a gente trabalhou nas emergências da prefeitura, ainda que como bolsista ou como profissional. E nas emergências você tinha uma escola, porque os profissionais, eles eram profissionais de carreira e eles faziam uma escola, eles tinham experiência e formavam os profissionais mais jovens nas emergências, por exemplo, coisa que hoje não existe mais por conta da política de OS. Os profissionais são contratados por um tempo, jovens, recém-formados, e não têm perspectiva de carreira e saem das emergências públicas, saem das emergências da prefeitura, por exemplo, assim que podem. E aí outros profissionais mais jovens não têm acúmulo, não têm experiência e não forma ninguém. Isso pode ser uma questão a ser enfrentada pela próxima prefeita. Sérgio, falamos da saúde, precisamos falar da quase que irmã siamesa, que é a educação. O que está proposto para a área de educação? Educação é o centro da disseminação do conhecimento, da cultura e da convivência. Nas conversas que nós todos temos, preparatórias dos programas de governo, chega a dar assim, uma emoção enorme conversar com o pessoal da educação. Ali, nas escolas,
não é só em comunidade, não, nas escolas públicas, são os pais, são os moradores, são os alunos, por ali passa tudo. O problema de saúde passa por ali, cultural, de alimentação, é o foco dos primeiros contatos com a infância e a tentativa de ter a criação, não, a constituição de uma cidade com uma cidadania valorizada. Então, Sérgio, creche. Na minha experiência, além da ação que é possível fazer com relação à criança, com relação ao jovem, os estudantes se tornam agentes de saúde informais na sua comunidade, na sua família. Eles levam a informação e eles ficam imbuídos muito facilmente da responsabilidade de que aquela informação seja concretizada no cotidiano das pessoas que convivem com eles. Isso, o garoto, a garota, o estudante, tem conhecimento de alguma coisa, chega em casa, compara a sua casa com aquele conhecimento e pode conversar com a família. Isso é uma riqueza. Então, creche, precisa ter creche. Nós estamos muito carentes de creche. Quando saímos da creche, vamos para o primeiro grau, a educação em tempo integral é indispensável. Não estou falando, eu não, o programa não está falando da escola em tempo integral. O sujeito ficar dentro daquele prédio todo o tempo. Ele pode ter a aula pela manhã, o almoço, e depois ter atividades num centro esportivo do lado, atividade no museu, ter atividade o dia inteiro, e de preferência fora do prédio. Assim como o prédio tem que receber a população, aquela obrigação do contrato da Anatel com as operadoras de telefonia, que tem que levar banda larga nas escolas, será fiscalizado e faremos todo o esforço de implementar. Uma vez chegada na escola, aquela banda larga, ela é irradiadora de sinais tipo Wi-Fi para todo mundo. Não precisa ficar centrada ali só na escola. E não tem trabalho de grande carga de informação que não possa compartilhar aquele link. Então, chegou lá, a escola vai ser uma espalhadora de sinal digital. Quem chegar ali perto vai pegar o sinal e vai usar. E é obrigação da operadora levar esse sinal lá. Isso é educação também no sentido da escola para a população toda. E quanto aos conteúdos, temos que retomar, na medida do possível, o que Fernando Haddad, antes Tarso Genro, tinham sobre a concepção do ensino. Não sermos sócios do ensino patrulhador feito pelo governo Bolsonaro e que bateu no Witzel, que comemorou o assassinato, não, a execução de um sequestrador dando saltos na Ponte Rio-Niterói, lembrando o jogador de futebol quando fazia gol. Estava falando aqui do Silva no início, lembrando o Silva comemorando um gol, dando aquele salto de soco no ar. Isso não é educação. E esse tipo de comportamento, o governo Witzel, Crivella, tentam passar para as escolas. Patrulha religiosa, nada disso. Religião é a opção de cada um, opção sexual, o que seja. A escola não pode ser uma escola de imposição. Ela vai formar gente que vai continuar nesse mundo, né? Nós vamos passar, todos nós estamos aí dando uma passadinha por aqui. Os mais jovens vão assumir este mundo, espero que um mundo melhor. Eu sempre vinha esperando um mundo melhor, e começou a acontecer, deu uma derrubada danada. Eu tenho esperança que a gente retome esse negócio aí, vejam as crianças sorrindo, participação, sem patrulhamento. Então, escola é criatividade. A escola precisa ter tudo isso. Esse reduto de libertação, esse reduto libertário, né?
Isso para, aí. inclusive, proporcionar àqueles alunos que eventualmente tenham um bairro, uma residência, enfim, um ambiente repressor, possam se refugiar na escola. A escola tem esse papel de dar abrigo aos alunos que convivem e vivem em ambientes hostis. Agora, ô Cezinha, quando a gente fala de educação e saúde, tem verba constitucional destinada à educação e saúde. A questão não é falta de dinheiro, é gestão e cobrar de quem tem que repassar, que repasse. E, uma vez repassado, fazer a execução. Claro que não tem milagre, mas saúde e educação é gestão. Para todo o resto, a questão do recurso é muito mais grave. E sobre a economia, nós precisamos revigorar o centro da cidade. O centro da cidade está abandonado. Lá precisa ser área residencial, onde tem residência, tem vida. E tem muito prédio lá que pode ser residência e que, por políticas habitacionais, podem ser resgatados. Assim como atividades de serviço no centro. E do centro à Avenida Brasil, a gente passa pelo Porto, que foi muito badalado, Porto Maravilha do Eduardo Paes, que foi o porto só para a elite. Lá não ficou nada para a população. Então, na região do Porto, também tomar atitudes que façam com que aquela área seja compartilhada. Chegando ali perto da Gamboa, numa discussão com moradores, ali não tem um supermercado. O cara, para ir no mercado, ele tem que ou atravessar o túnel ou vir para o centro. Então, aquela área foi dizimada pelo poder econômico que o Eduardo Paes prestigiou, assim como ele prestigiou a Barra. E dali chega-se a Avenida Brasil. O BRT tem que ser concluído. O Paes não concluiu, o Crivella não concluiu, e aquela é uma via boa para o transporte. Então, prioridade absoluta para fazer aquele BRT, que deve ser esses esquemas de empresariais que a gente não vê por trás, que inviabiliza aquele negócio dar certo. E, ao largo da Avenida Brasil, incentivar a atividade econômica e social. Quando a gente olha a Fiocruz, se fizer uma ponte virtual, chega à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aquilo ali é um polo de conhecimento que pode transformar-se, na margem da Avenida Brasil, um polo de empresas de tecnologia. Assim como a Fiocruz construindo a fábrica de fármacos em Santa Cruz, essa via da Avenida Brasil vai ser uma via rica, geradora de emprego. Vamos pensar quando a Petrobras montou escritórios ali perto do Estácio, como aquela área ficou boa. Depois veio o governo Temer, desmontou tudo, aquilo hoje está muito desabitado. Mas ao a Petrobras instalar ali seus escritórios, aquela área foi revigorada em emprego de restaurante, de venda, de tudo. Então, tudo isso faz parte de a prefeitura incentivar a atividade econômica. A prefeitura não vai ser dona da empresa de tecnologia, mas vai incentivar que a tecnologia seja uma atividade produtiva aqui no Rio de Janeiro. Quando a gente conversa com colegas lá da Fiocruz, eles falam assim, o Rio é abençoado por ter a Fiocruz aqui. É uma riqueza termos a Fiocruz aqui no Rio. Então, vamos utilizar essa riqueza intelectual e de formação. Quando falam na Fiocruz, não é só na elite. Epidemiologia, saúde pública, saúde do trabalhador. Aí atravessou a Fiocruz, foi para o outro lado da linha, chega na UERJ. Desceu a UERJ, chegou em Piedade, nós vamos revigorar aquela área do Gama Filho. Aquilo abandonado é um crime. Aquilo ali vai ser uma universidade pública. Parceiros, vamos procurar. Ser pública não significa que seja só com recurso público. Pode ter várias parcerias. Agora, revigorar aquele ponto da Gama Filho na Piedade é ajudar aquela linha da Central do Brasil ali, onde vai 24 de maio, vai até Marechal Hermes, Deodoro. Então, são atividades para revigorar a cidade.
Sérgio, infelizmente, nosso tempo regulamentar está esgotado. Quero te falar, de minha parte, que é um grande alento ouvir essas coisas que você disse. Claro que tudo vai exigir um grande esforço, claro que tudo encontrará uma grande, intransigente oposição do governo estadual, do governo federal, mas esse redirecionamento político, esse alinhamento com as coletividades, não apenas a coletividade das comunidades, mas a comunidade científica. Hoje em dia é subversivo você eleger o conhecimento como eixo condutor de uma gestão. Então, todos esses pontos essenciais, fundamentais que você relatou aí, eu recebo como um grande alento. A gente vê que há uma possibilidade do Rio de Janeiro estar na contramão da catástrofe que se abateu sobre esse país. Queria te agradecer muito. Acho que o tempo foi pequeno, mas acho que você deu algumas sinalizações aí muito relevantes. Acho que ajuda, inclusive, não um eleitorado de esquerda, mas o cidadão preocupado com a cidade, o cidadão que está vendo o que foi feito nessa antes maravilhosa cidade. Eu acho que fica mais ou menos fácil uma definição de voto. Votar em quem vai defender o conhecimento como eixo, em quem vai defender o investimento na economia, na tecnologia. Quando você fala em tecnologia, vem junto pesquisa e desenvolvimento. Em suma, nenhuma originalidade. Todo local, todo país que se desenvolveu dessa maneira. O que a gente precisa fazer, ao invés de estar subserviente a quem só nos quer dominar, a gente precisa copiar os bons exemplos e, na essência, é isso que a gente vê nesse programa de governo. O que você achou, Cezinha? Sem dúvida, quero agradecer ao Sérgio Rosa, foi muito bom estar contigo, falar contigo. Penso que as pessoas que estão nos assistindo devem considerar da mesma forma. E num momento, né, que a gente teve a grande mídia repercutindo, né, num período recente, o habeas corpus do dirigente do PCC, a contratação do atleta acusado de violência sexual, e o senador com dinheiro na cueca. E eu não estou falando dos fatos em si, dos episódios em si, das denúncias. Eu estou falando da forma como a mídia repercutiu de forma seletiva. A indignação é sempre seletiva em relação a esses fatos. A gente também teve o resultado das eleições na Bolívia, onde a esquerda conseguiu se unificar e enfrentar a direita reacionária, a direita golpista de lá. Que a Bolívia nos inspire. Muito obrigado, Sérgio. Nosso abraço. Mariana nas carpetas, como sempre, cuidando da gente. É isso, Marco. Peraí. Eu quero me despedir, pode? Claro. Chegou a hora. A gente passou aí rapidinho. Abrir para você. Isso. A gente passou rapidinho aí sobre segurança, não dá para abordar esse tema, mas eu quero abordar uma das discussões que nós temos enfrentado. Não, tem que ter câmera em tudo quanto é lugar. É como se fosse fazer um grande condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Fiscalizar todo mundo, botar grade em todo mundo. E eu fiz uma brincadeira, já que em todo mundo os movimentos de direitos humanos têm reagido ao reconhecimento facial, que é muito suscetível de erro e é patrulhador da liberdade. Eu falei, o Brasil tem a tecnologia mais perfeita para o poder de repressão para reconhecimento facial. A câmera que usada no Brasil e o software decide rapidamente. Se é negro e pobre, então esse é o culpado. Não precisa fazer mais nada. Essa é a câmera que reconhece. Nós vamos ter que mudar essa concepção de sociedade, simbolizada
nesse tal reconhecimento facial, que eu não estou contestando a utilização do reconhecimento, mas sim essa generalização que eu chamo de patrulhadora. E depois de termos passado aí pelos Crivelas e tudo isso, eu espero terminar essa conversa aqui para começar 2021 cantando: o Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, alô, todo mundo, todas as torcidas, Flamengo, Fluminense, Bangu, América e Bom Sucesso, aquele abraço. Valeu, Sérgio. Saudações Fla-Flu. Saudações Fla-Flu.